resolver com você agora a nossa primeira questão para aprofundamento desse tópico. Essa parte inicial a gente vai relacionar a ideia de ângulo, arco, essa parte inicial para a gente fixar. Vamos lá. Determine o raio de uma circunferência em que um ângulo central de 108 graus intersecta um arco de 60 π centímetros. Então aqui eu tenho o valor do meu ângulo central, que foi dado em graus, eu sei o valor do arco que ele enxerga em centímetros e a partir dessa informação eu quero determinar o raio da minha circunferência, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer um desenho para você compreender a situação. Então vamos lá, questão 1. Vamos fazer aqui o desenho da minha circunferência para a gente poder discutir esses tópicos. Vamos lá. Então, vou fazer aqui uma circunferência e nessa circunferência eu quero descobrir, né, o raio dela. Então, como que a gente faz isso? Vamos anotar aqui os dados do problema. Primeira informação, eu tenho aqui então um pontinho que eu vou chamar de ponto O, que é o centro da minha circunferência. Desse ponto O, eu vou traçar dois segmentos e esses segmentos eles vão formar o meu ângulo central. Meu ângulo central aqui é 108 graus. E eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A e tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto B. E aí a questão disse que esse ângulo de 108 graus, ele intersecta um arco. Então o arco ele vem daqui até o meu ponto B e ele mede 60 π centímetros. Então 60 π centímetros é o tamanho do arco que o ângulo de 108 graus enxerga, ok? E aí, com essas informações, ele quer que a gente descubra o raio da circunferência, que é esse segmento aqui, que é o raio. O raio é um segmento que vai do centro da circunferência até qualquer uma de suas extremidades. Agora a gente vai fazer a nossa relação de comprimento de circunferência relacionado a ângulo. Olha só, uma volta completa na minha circunferência corresponde a 360 graus. E em radianos, ela corresponde a 2 π radianos. E eu preciso saber o raio dessa circunferência para determinar o comprimento dela. Só que nesse caso, o raio é exatamente o que a questão quer que eu descubra. Então a relação que eu vou usar vai ser a seguinte: 2 π vezes o raio corresponde a 360 graus. Vamos entender isso que eu escrevi. 2 π vezes o raio é o comprimento da minha circunferência em função do raio dela. Se eu já soubesse aqui o valor do raio, bastaria substituir, eu iria saber o comprimento dela em radianos. Como eu não sei, eu deixo a letrinha R. Mas eu sei, sem sombra de dúvidas, que isso corresponde a uma volta completa que tem 360 graus. Então, isso aqui equivale à minha circunferência completa. Eu vou usar essas informações e vou aplicar aqui agora essa relação. 108, isso aqui é a volta completa, assim como 108 graus corresponde a que tamanho de arco? 60 π. Então, observa que agora eu posso aplicar essa relação e a minha letrinha R aqui eu vou isolar, que é o que eu quero encontrar. Fazendo aqui essa multiplicação cruzada, isso vai ficar 2πr vezes 108 graus é igual a 60 π vezes 360 graus. Agora aqui a gente pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu posso simplificar o π desse lado e desse lado. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 108 vezes R é 216R. E aqui, fazendo essa multiplicação, 60 vezes 360 é 21.600. Como o meu objetivo aqui é encontrar o raio, basta isolar o raio. Então, raio é igual a 21.600 dividido por 216. Pronto. Fazendo essa divisão, eu chego em 100. Então, ou seja, o raio da minha circunferência nesse problema equivale a 100, chegando assim no que a questão está pedindo. Espero que tenha ficado claro.
Vou resolver com você agora mais uma questão para aprofundamento, envolvendo esses tópicos iniciais de circunferência, arco, conversão de unidade de medida, para ficar bem claro esse tópico para a gente poder dar continuidade. Vamos lá. Questão 2 fala o seguinte: numa circunferência de raio igual a 30 centímetros, calcule em centímetros a medida do arco de 5π sobre 6 radianos. Então observa que aqui essa questão, vamos lá, vamos fazer aqui um desenho também para ficar bem clara a situação. Nessa questão, ele me deu o raio da circunferência. Então, com a informação do raio da circunferência, eu consigo encontrar o valor do comprimento dessa circunferência. Encontrando o valor do comprimento dessa circunferência, eu consigo usar a relação, né, de volta completa com o comprimento da circunferência para encontrar o que o exercício está pedindo, que é o comprimento desse arco. Então, vamos lá. Ele falou, eu tenho uma circunferência, aqui é o centro dela, vou chamar de centro O. Daqui partem dois segmentos que vai formar o meu ângulo central. Então, digamos que é isso aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B. E eu tenho aqui um arco, que é esse arco aqui, que é o arco AB. E nesse exercício ele falou que esse arco mede 5π sobre 6 radianos. Então, observa que ele me deu essa medida em radianos. E ele me deu também o valor do raio dessa circunferência, que é 30 centímetros. Então, o raio vai do ponto O até A ou O até B, então 30 centímetros. Esse é o meu raio. Bom, com essas informações eu consigo concluir então o que ele está me pedindo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar o comprimento total dessa circunferência. Encontrando o comprimento total da circunferência, eu consigo usar depois essa relação. Então, vamos lá. A gente já sabe que para calcular o comprimento de uma circunferência, você vai usar a fórmula 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. No nosso caso, o raio é 30. Então, substituindo aqui por 30, 2 vezes 30, 60. Então, ou seja, essa minha circunferência, ela mede 60π centímetros. Ótimo, então eu já sei qual é o valor da minha circunferência, o comprimento total da minha circunferência. O que eu vou fazer agora? Para ficar mais claro, para você entender o que eu vou fazer, eu vou transformar essa medida que está em radianos, eu vou passar ela para graus, para você conseguir enxergar melhor até o tamanho do arco que a gente quer. Vou fazer essa conversão aqui no cantinho para você ver como ela é feita, para a gente relembrar também, né? Então, eu vou passar 5π sobre 6, eu quero passar isso para graus. Como que eu faço isso? Eu substituo esse π por 180. Então, 5 vezes 180 dividido por 6. Esse 180 com esse 6 eu posso simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 30. Então, ou seja, isso corresponde a 150 graus. Então, isso aqui pode ser medido também em graus. Isso é 150 graus. Então, observa que eu tenho agora a medida em graus. Agora eu vou usar a relação de proporcionalidade. Então, eu sei que o comprimento da minha circunferência está para o tamanho da minha volta completa. Então, nesse caso, 360 graus, que é a medida em graus de uma volta completa, está para o comprimento total da minha circunferência. Nesse caso, 60π. Assim como 150 graus, que é o arco que eu quero encontrar, está para o tamanho do meu segmento em centímetros, que eu não sei, vou chamar de x. Fazendo essa multiplicação cruzada, a gente encontra 360x é igual a 150 vezes 60π. Como meu objetivo é achar x, eu vou isolar ele. Isso vai ficar 150 vezes 60π dividido por 360. Eu posso simplificar esse 0, esse 6 com 36, aqui fica 1 e aqui fica 6. Fazendo essas contas, eu chego em 150π dividido por 6. Então, x é igual a 25π centímetros.
Ou seja, o tamanho do meu arco correspondente a 5π sobre 6 radianos é exatamente 25π centímetros, ok? Então, nós encontramos, ou melhor, nós transformamos uma medida que estava dada em radianos para centímetros.